Salve, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quimbanda Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu considero um dos mais importantes do nosso canal. Não é um assunto novo, não é um assunto inédito, mas talvez seja um ponto de vista diferente daquilo que vocês, de repente, têm ouvido em outros canais, ou aprendido em outras casas, outros fundamentos. Como sempre digo nos vídeos aqui, aquilo que eu falo não é a verdade absoluta. Aquilo que eu falo é aquilo que eu aprendi, então eu quero compartilhar com vocês. Então, sendo assim, se a casa que você frequenta, se o terreiro que você frequenta, o ilê que você frequenta, lhe ensinar, doutrinar de outra forma, dizendo outra coisa, então permaneça com o conhecimento da casa que acolheu você para trabalhar. O que eu estou fazendo aqui é apenas compartilhar aquilo que eu aprendi. Um outro ponto de vista, né? Mas não é a verdade absoluta, é a minha verdade, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sinto no meu cotidiano, então eu quero compartilhar com vocês. O assunto de Exu, embora não seja inédito, ele é importante por quê? Porque ele nos coloca em um grau de evolução, porque Exu é sim uma oportunidade de evolução, tanto para o espírito que recebeu do alto este poderio, esta missão, quanto para nós que o temos ao nosso lado, né? Nessa aliança espiritual conosco. Para os dois é uma oportunidade de evolução. Mas se você já viu o vídeo Doutrinando Exu, você já percebeu que não somos nós que evoluímos ele. Ele evolui pelo trabalho realizado, pelas missões cumpridas. Não é a minha ação que vai evoluir o Exu, não, é o inverso. Ele está comigo para me ajudar a evoluir. Então, nós já vimos nesse instante que Exu é uma oportunidade de evolução. E este espírito que foi, digamos assim, exunizado, né, que recebeu esta missão, ele recebeu este ofício divino para trabalhar em favor da humanidade. É um ofício divino, é um trabalho, é uma função. O Exu é uma função, ele não é uma pessoa, é um cargo espiritual. Então esse espírito que foi visto pela espiritualidade superior, que foi identificado com características importantes, foi exunizado, ou seja, foi selecionado e recebeu então a oportunidade de evoluir através do trabalho. E através do trabalho dele nós evoluímos também. Esse é um primeiro ponto. Mas quem é esse espírito? Por que a espiritualidade superior viu esse espírito? Qual foi o primeiro passo que esse espírito deu para ser selecionado no meio de uma multidão de outros seres? Por que ele foi selecionado? Primeira coisa, trata-se de um espírito que não se omite. Daí, ó, quem sabe a gente aprendendo isso, a gente não pode um dia tentar, né, conquistar esta função. Vai saber. Mas é um aprendizado, né? De repente a gente está conversando aqui, futuramente, daqui a alguns anos, séculos ou milênios, você de repente poderá estar trabalhando também, desde que pratique, né, realize estas práticas do seu cotidiano, que ele, como encarnado, praticava e foi selecionado no meio de tantos, né? Então ele é uma pessoa honrada, ele foi uma pessoa honrada e continua sendo, que não se omite, que não quebra compromisso, que não tem conversa fiada. E assim ele é até hoje. Com ele não tem omissão. Missão dada é missão cumprida. É faca na caveira. Ele não se omite, não tem uma conversinha, você não consegue ludibriar, você não consegue enrolar. E assim ele era também em vida. O Exu mostrou a honra dele,
caráter dele pelas suas atitudes, não pelo discurso, não pelo blá blá blá, não foi engabelando ninguém, foi realmente sendo honrado. Então ele recebeu este ofício divino para atuar no presente, em nossa vida presente, principalmente direcionando os assuntos da nossa vida pessoal, os assuntos das nossas escolhas cotidianas, né? Então ele vem trabalhar tudo isso em nós e por isso ele vai mudando a nossa atitude, o nosso caráter. Ele vai agindo como esse benfeitor no momento em que ele nos permite também evoluir através do exemplo que ele nos dá. Cada puxão de orelha dele nos coloca em posição de sentido, em posição de trabalho, em posição de força, mas de compromisso, de honradez, de disciplina. Ele é disciplina pura. Ele é razão pura. Então é muito raro a gente ver pessoas que vão trabalhando seriamente com Exu sendo indisciplinado. Por quê? Porque o próprio Exu não vai admitir isso. Lembre-se sempre, Exu é honra, é um homem honrado, e ser Exu para ele é uma honra. Então, para aquele médium sério, disciplinado, é uma honra Exu estar trabalhando. Porque o seu nome, a sua missão, a sua função, o seu cargo está sendo honrado, elevado, respeitado. Então essa troca de respeito mútuo acontece. Bom, esse menino, essa menina tem respeito por mim. Eu tenho respeito por ela. Você entende agora quando as pessoas falam que conheceu o lado perverso de Exu, o lado trevoso? Não sejamos inocentes. Ele, para defender a honra dele, ele também não vai pensar muito. Ele vai realmente defender a honra dele. Então, se você usa o nome de Exu de forma errada, se você usa a força dele de forma errada, se você faz com que o nome, o trabalho, a função dele seja menosprezado no mundo, você está atuando contra aquilo que mais ele tem no coração, que é a honra do trabalho dele. Então você se prepare. Se prepare porque ele vai cobrar o preço. E sim, ele cobra. É doído, é sofrido. Quem acompanha o canal sabe que eu não romantizo Exu. Eu não romantizo Pombagira, eu não romantizo os pretos velhos. São forças espirituais poderosíssimas que atuam na dualidade. Então não adianta falar, mas se Exu está na lei da Umbanda, ele não vai fazer o mal, ele não vai te cobrar. Não existe isso. Não sejamos hipócritas, românticos, quando se trata de espiritualidade. Nós temos que saber o que estamos fazendo, porque senão sofre as consequências e não sabe o porquê. Sem romantismo, porque nós sabemos que hoje a imagem de Exu virou imagem de vaidade, de hipocrisia, e ele próprio aconselha distância disso. Cuidado com essa vivência, porque vai chegar uma hora que não vai dar bom. Não vai, porque não tem como dar bom algo que está errado. Exu, ele é um extremista, a gente tem que entender essa parte dele. Ele pode estar no silêncio, na meditação, e de repente ele está combatendo, está numa guerra. Os polos dele, ele vai de 8 a 80 muito rápido. Então ele pode estar, de repente, olhando você e deixando fazer. Porque ele não aconselha. Ele não vai chegar no teu ouvido e vai falar, filho, ó, não faz isso não. Você está errando, você vai se dar mal, ele vai deixar você quebrar a cabeça. E você vai quebrar a cabeça com gosto, ele vai dar a gargalhada dele, porque é a forma dele ensinar, ele está para garantir a sua evolução.
mas a forma dele ensinar é diferente, por exemplo, da forma de uma outra entidade espiritual, que vai parar, vai lhe aconselhar, vai lhe dar argumentos. O argumento dele é esse. Quebra a cara lá e daí aprende. Então, quando nós falamos que Exu faz o bem, faz o mal, porque ele não vai lhe aconselhar o que você deve fazer. Só que ele também vai dizer o seguinte: aguente as consequências. Ah, o Exu da lei da Umbanda, ele não faz o mal. Se você pedir, ele vai fazer o mal, sim. Mas ele está te dando corda. Por favor, eu sei que eu vou ser criticado, eu sei que as pessoas criticam, eu sei que as pessoas, alguns riem da forma como a gente fala aí, do mistério divino. Para mim é um mistério divino. Eles são divinos para mim, eu respeito eles como sagrado, respeito essa força como algo santa, sagrada, na forma como eu os vivencio, tá? Mas eu não sou romântico neste sentido. Porque ele se mantém neutro. Ele se mantém neutro. Então você pediu bem e pediu mal, ele vai fazer. Ele vai fazer. Entendam isso. Não romantizem Exu. Ele vai fazer. Mas ele vai lhe mostrar que para cada ato tem a sua consequência e você tem que arcar com as consequências. Lembra? Ele é honrado, não se omite, não quebra compromisso, mas também não tem conversa fiada. Ele não suporta a vivência da fuga das suas responsabilidades. Não adianta você pedir o mal e depois vir com uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que se converteu e o mal continua feito. Então vai lá e desfaça o mal. Quebra o mal. Reverta essa situação. É esse papo furado que não tem, agora eu sou bonzinho, mas está lá um monte de magia correndo, um monte de contrato correndo, o outro lado se lascando, quebrando a cara, sofrendo perigo de morte, e você louvando numa igreja católica, evangélica, seja lá que raio que você escolheu seguir, louvando, agora está tudo bem, não está tudo bem. É isso que ele não admite. Ele nunca fugiu de um compromisso e também nunca se omitiu das suas ações. Então ele não admite isso de você. Quer ter esse diálogo com Exu? Não fuja das suas responsabilidades, não fuja das suas ações. O que você fez, não tente coagi-lo, pelo contrário, nunca faça isso. Não tente colocar a culpa no outro. Não tente fazer isso, porque ele vai expor você de forma dolorosa. No mesmo tempo, e que aqueles que são conscientes, naqueles que assumem a responsabilidade dos seus atos, se fez besteira, olha, eu fiz besteira, eu quero consertar. Aquele que está disposto a mudar, que está disposto a melhorar, que está disposto a evoluir, putz, daí você vai conhecer o lado aliado de Exu. Veja bem, aliado não é guardião. Exu não está 24 horas ao seu lado. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas Exu é um aliado, é um advogado, é o interventor, é o intercessor, mas ele não está lhe guardando. Ele vem sim no momento das necessidades, mas não está 24 horas ao seu lado. Não se iluda com isso. Então, se você mostrou para ele que você está disposto a aprender, a melhorar, você terá ele como um aliado. Então, aquilo que você conquistar será também com a ajuda dele, mas pelo seu mérito. Ele não vai te dar nada de mão beijada. Exu, eu quero dinheiro. Tá, você ganha quanto? Eu ganho 1.000. Quanto você gasta? Eu gasto 1.500. Bom, então vamos fazer o seguinte, se você ganhando 1.000, você fica com uma dívida de R$ 500 por mês. Se eu te der 1.000.000 e você não aprender a lidar com isso, você vai ter uma dívida de R$ 500.000 por mês. Porque se você está acostumado a ganhar 1.000 e gastar 1.500, se eu te der 1.000.000, você vai gastar 1,5 milhão. Então, ao invés de eu estar te ajudando, eu estou ferrando você.
Então ele não ajuda. Quando ele vai ajudar? Quando ele vai abrir seu caminho? Quando você assumir a responsabilidade pela sua vida pessoal, pela sua vida financeira. Daí você conta ele como aliado. Exu, estou ganhando 1.000, e por incrível que pareça, eu estou gastando 990. 999, mas eu já não estou mais entrando em dívida. Opa, vamos começando a abrir o caminho desse menino. Vamos começar a abrir o caminho dessa menina, dessa família. Porque eles estão fazendo por onde? Veja bem, naquela situação, se ele abre os seus caminhos, ele desgraça a sua vida. Então é melhor deixar como está. É melhor uma dívida de R$500 por mês do que uma dívida de R$500.000 por mês. Então não vou abrir o caminho desse cara agora. Deixa ele aprender. Entendeu? O que é Exu? Ele é dessa forma. Mas ele também quer o seu merecimento. Não é, ai, me dá pelo seu merecimento que eu sou bonzinho. Não, você tem que ser consciente das situações que você enfrenta. Ah, eu quero que Exu abra o meu caminho no amor. Me traz aí uma mulher, me traz um marido, uma esposa, enfim, né? Aquilo que você escolher para você. Beleza, eu vou trazer para você então uma mulher amorosa, um marido amoroso, enfim. Mas como é você? Aí eu bebo, eu sou violento. Vai ficar sozinho, cara. Se depender dele, você vai ficar sozinho. Porque você não está fazendo por onde ter um relacionamento positivo, ideal, saudável. Então, se ele abrir esse caminho, vai dar ruim lá na frente. Você entendeu? Ele é razão pura, ele é raciocínio. Só que ele também é observador, ele fica olhando a tua situação. Você não está naufragando aí, ele está vendo tudo que está acontecendo. Ele está disposto a trabalhar, porque para ele o trabalho é uma festa, ele gosta de trabalhar, ele gosta de abrir caminho, ele entende, pô. Ele sabe todos os caminhos, ele sabe os atalhos, ele sabe como chegar mais rápido, mas ele quer também que você mereça isso. Ele quer que faça por onde que você fale, não, estou disposto a evoluir, a aprender. O caminho da evolução não é só caminho de reza, de mãozinha posta e nada. Caminho de evolução é aprender a estar aqui na Terra também. Você tendo a oportunidade de criar algo bom, por que não fez? Se você é um estudante, por que não é um estudante melhor? Se você é um professor, por que não é um professor melhor? Sendo melhor naquilo que você faz, ele tem a possibilidade, você dá uma via de acesso para ele abrir os seus caminhos. Nós precisamos dar a ele esta chance de abrir o caminho. Olha, Exu, eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso mais para que o Senhor tenha possibilidades maiores de me conceder essa abertura de caminho. Dê a ele esta via. Dê a ele esta possibilidade dele realizar o trabalho dele, mas para isso você precisa se responsabilizar pela sua vida, questionar você, questionar as suas escolhas. E se você demonstrar isso para ele, se você demonstrar que você está disposto a aprender, a evoluir, você ganhou um amigo, né, leal, porque ele é leal. E a lealdade dele não é uma lealdade infantil, que você vai fazer besteira e ele vai só aceitar de cabeça baixa. Não, a lealdade dele é chumbo trocado também. Então, estabeleça essa relação de confiança com ele e demonstre a Exu que você está disposto a melhorar, a aprender, a evoluir. Mude os seus hábitos, mude as suas ideias, mude as suas atitudes. E não fica desafiando Exu. Ah, se você é Exu mesmo, quero ver abrir meu caminho. Daí fica sentado no sofá, você está fudido. Perdão pela palavra, saiu. Mas, perdão. Mas você está quebrado. Não desafie Exu. Ele está um passo, ou muitos passos, à nossa frente. Ao invés disso, reverta a situação.
dê um passo, você terá a proteção dele, sim. Você receberá a prosperidade dele, sim, mas por mérito. Veja bem, você terá a proteção num caso de necessidade, não porque ele está 24 horas aqui com você. Se ele souber, se ele sentir, se ele for chamado, se ele for convocado e falar, ó, esse menino aqui não saiu de dentro da lei e está sofrendo por isso, aí o trabalho dele começa. Negociando, protegendo, defendendo, lutando. Mas você garantiu a ele que você está dentro da lei. Você está na inocência, você não cometeu nenhum ilícito, então ele vai lhe ajudar. E daí ele é sangue nos olhos. Uma vez que ele começou, ele vai até o final. Então, demonstre a ele essa disponibilidade de evoluir. Assim como ele evoluiu, se disponha também. Comece a ser mais consciente das suas próprias responsabilidades. Bom, se Exu não é o seu guardião, até agora eu achava que ele me guardava 24 horas por dia, mas ele não faz. Então o que Exu faz o dia inteiro? Exu, na verdade, a função cósmica dele está mais para o cobrador do que para o guardião. Esta é a função dele. Ele tem uma aliança de ancestralidade, uma comunhão com você, uma ligação forte. Se você já parou para meditar, se você já fez já participou de algum ato xamânico de conexão, você vai perceber que essa ligação é muito mais forte, muito mais poderosa do que você imagina, muito mais próxima, muito mais familiar, de ancestralidade mesmo. Não é à toa. Tem uma ligação muito pura entre vocês. Mas a função dele de trabalho é a função do cobrador. Por isso ele não gosta que ninguém se passe por vítima, por cordeirinho, sendo que você é o lobo mau, né, meu? E tá se passando por cordeiro, com ele não tem esse papo, porque ele sabe. A função dele é pegar esse tipo de ser, é pegar esse tipo de espírito, é pegar esse tipo de encarnado que se faz de vítima, mas na verdade é o próprio causador das suas desgraças e das desgraças alheias. Ele é o cobrador. Então ele gosta principalmente daqueles mais metidos, espertos, né? Que gosta de jogar culpa em todo mundo. Rapaz, ele desmascara. Ele faz aprender, e esse daí ele faz aprender pela dor, pela vergonha, pelo desmascaramento. Mas vai aprender, vai evoluir. Ele não é um cobrador porque ele quer o mal do espírito, o mal da pessoa, o mal da entidade, não. Ele é um cobrador porque ele sabe que dentro da lei, se não houver o cobrador, aquele espírito, aquela pessoa vai passar indefinidamente os séculos fugindo de pagar a sua dívida. É um mal pagador. Então, se não tiver o cobrador, o mal pagador jamais vai pagar a sua dívida. É por isso que ele vem. É para evoluir. Sempre é o caminho da evolução. Se é pelo amor, se é pela dor, quem vai escolher é você. Quem vai escolher é aquele espírito. Então, Exu, ele chama você para ser agora, então, o ator da sua vida. Você que vai merecer os aplausos da sua vida. Você é o grande ator. Você já não é mais espectador. Você não está mais naufragando pela vida. Você está navegando por ela. Você está segurando o leme. Você está direcionando o barco. Então você vai ver que os desafios que Exu traz é um desafio de dentro para fora. Essa oportunidade de evolução é uma oportunidade interna, onde você corrige os seus erros, onde você se arrepende dos seus erros e você então tenta redimi-los, tenta modificá-los. E eu não estou falando isso com religiosismo, não. É evolução. Eu estou errando aqui, então eu vou melhorar. Eu estou errando no meu financeiro aqui, então a partir de agora eu vou tentar melhorar isso. Estou errando nos meus relacionamentos, então eu vou tentar melhorar isso. Ele é caminho de evolução. E ele vai cumprir a sua missão.
queira você ou não, ele vai cumprir. Então, prefira que seja então um cumprimento de missão mais fácil para você. Para ele vai continuar igual, porque ele é neutro. Se ele tiver que levantar você, ele levanta. Se tiver que dar uma rasteira em você, ele dá uma rasteira. Porque existe um propósito, existe um porquê, existe uma motivação para essa rasteira. Ele não está fazendo isso por graça. Ele não está fazendo isso porque ele está se divertindo com a sua cara. Ele está fazendo isso porque precisa fazer isso. E ele tem força de lei para fazer isso. Ele tem autorização divina para fazer isso. Ele tem essa autorização e ele pode transmutar aí os fatores negativos para positivos? Pode. Ele tem autorização para fazer isso. Ele é o seu aliado, o seu advogado, o seu antecessor. Ele é a tua ancestralidade. Ele está aqui agora, no momento presente, disposto a vir lhe ajudar quando necessário, quando você provar que merece. Mas para isso você tem que dar um passo. Você tem que dar um passo. Agora, se você ficar vacilando, com medo, buscando culpado para todos os seus erros, tudo que faz alguém é culpado, nunca você. Não espere uma ajuda 100% dele. Porque ele não veio para isso, ele não veio para ficar te dando desculpas e justificativas pelos seus erros. Ele veio para te dar uma chance de virar. Ele quer te dar uma oportunidade, mas ele quer que você também saiba como aproveitar a oportunidade dele. Mas para isso você precisa se renovar, você precisa se curar. Você precisa se conectar com as luzes ao redor. Sair dessa treva, da escuridão, da ignorância e começar a raciocinar, a agir através da razão e confiar nele. Ele vai construir um meio para se atingir o fim desejado. Ele vai, porque ele conhece todos os caminhos, ele conhece todos os atalhos. Ele vai construir um meio para que você chegue onde quer chegar. Mas ele quer também essa parceria, esse relacionamento consciente. E então os interesses, tanto dele quanto os seus, serão conciliados. Quais são esses interesses? E por que ele não trabalha gratuitamente? Por que eu tenho que oferendá-lo? Bom, você está querendo transpor um obstáculo. Digamos que você está na sua cidade, você está no seu bairro, a 20, 15 quilômetros do centro e precisa ir até o centro. Você precisa transpor este espaço. Então você vai pegar um ônibus, vai pegar um Uber, um táxi, enfim. E você vai pagar uma taxa, um valor, para que esse transporte tire você do ponto A e te leve ao ponto B. Com Exu não é diferente. É lógico que você não vai pagar com cartão de crédito, não é com dinheiro que se compra Exu, não é com dinheiro, mas você precisa pagar por esse caminho do ponto A para o ponto B. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Aí está o segredo. Você disse para Exu que você está aqui no ponto A e quer ir até o ponto B. O que isso quer dizer? Que você sabe o que você quer, então ele vai trabalhar. Agora, se você sobe num táxi, o taxista pergunta para você, para onde nós vamos? Você fala assim, não sei, por aí. Se o taxista for ajuizado, ele vai ficar parado. Ou se ele for malandro, ele vai sair com você, rodar o mundo e depois te cobrar o olho da cara. Você entendeu? Porque você não sabe para onde você vai. Então, qualquer lugar é lugar. A mesma coisa com Exu. Exu, eu quero, sei lá, pensa em alguma coisa que você queira, mas você não dá um ponto de início e um ponto de final. Daí as coisas ficam travadas, pô, nada dá certo, Exu não me ouve, pô, não te ouve. O que você falou para ele? Você não deu um ponto, você não sabe onde você quer chegar, você não deu uma via para ele trabalhar. Ah, Exu, eu quero entrar para a faculdade tal. Tudo bem, mas não, até agora não sentou a bunda na cadeira para estudar nada. Você não está dando essa via para ele, de acesso, de ajuda.
Você vai chegar lá se você também fizer a tua parte. Daí naquele momento ele vai te dar o quê? Ideias, lembranças, memórias. Ele não vai te dar de mão beijada, ele vai fazer com que você acesse aquilo que você fez por onde aprender, mas que naquele momento de nervosismo você poderia esquecer. Entendeu? Ele não te deu a resposta de graça. Ele só não permitiu que por algum nervosismo você deixasse de acessar aquilo que você estudou. Você deu um caminho para ele, daí você foi e passou. Ele te ajudou e você fez por onde merecer. Mas voltando à questão do táxi. Você não paga o caminho? É por isso que você paga, Exu. Porque ele tem o transporte, e ele tem o caminho, e ele tem os atalhos. Sem ele, você chegaria lá? Chegaria. Pensa bem. Se você estivesse aqui no ponto A e fosse a pé ao ponto B, você chegaria. Mas seria muito mais demorado. Se você usou um transporte público e chegou muito mais rápido, então você paga por esse caminho. Você pagou por essa velocidade, você pagou por esse atalho, por isso pagamos Exu. Você está pagando para que o caminho seja mais rápido, que ele lhe mostre um atalho melhor para você chegar onde você quer, mas você precisa saber o que você quer. Você precisa dar a ele o início e o fim. E confie nele, porque ele é aquele que realiza. Ele vai lhe ajudar, ele vai lhe esclarecer muitas coisas no seu dia a dia. Ele vai se manter vigilante, nada vai passar despercebido dele. Ele só não estará 24 horas, mas ele está vigilante. Então esse é o motivo pelo qual também você precisa pagar Exu, você precisa fazer aí a sua oferenda para ele retirar perturbações, para ele quebrar demandas, para ele trabalhar em sua defesa. É por isso que nós pagamos. Porque talvez você poderia conviver a vida inteira com essa demanda, mas tua vida seria uma porcaria. Então você está pagando ele para que ele quebre essa demanda. Ele está te dando um atalho, ele está te dando que você solucione mais rápido. Então, poxa vida, nada mais certo, nada mais justo que você dar a ele também a parte dele. Por isso é necessário, então, conciliar esses interesses. E por isso que muitas vezes Exu pede alguma coisa. Você fala, pô, Exu está pedindo isso. Caramba, não tem. Se ele pediu, ele vai usar. Ele está trabalhando, ele vai usar. Então, lembre-se sempre disso. E nem sempre ele vai usar com você, de repente ele vai usar na função que ele exerce depois. Você está pagando ele, não está pagando? Você pediu a ele que ele faça algo por você. Então, ó, eu preciso disso. É para mim? Não se meta. Eu preciso disso porque eu preciso cumprir o meu outro trabalho lá e eu estou precisando dessa ferramenta. E aí, vocês conciliaram esses interesses e deu a ele aquilo que ele precisava. Ele vai agir como os mensageiros das divindades? Vai. Ele vai realizar as coisas? Vai. Ele vai esclarecer as coisas? Vai. Muitas vezes vai usar argumentos muito fortes, mas ele nunca vai interferir na sua caminhada. Ele nunca vai interferir nas suas escolhas, boas ou más. Ele vai deixar você realizar as suas escolhas, mas que assuma as consequências. Lá no momento das consequências, talvez ele haja então como esclarecedor. Mas no momento que você tiver nas suas escolhas, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Vocês até me perdoem, né, de estar falando, talvez isso vá contra muito aquilo que vocês pensam, vocês acreditam, mas esse é o nosso dia a dia, esse é aquilo que a gente aprendeu e eu quero passar para vocês com muita tranquilidade, por mais que seja criticado, xingado, não tem problema. Mas entenda que essa é a função dele. Ele é um cobrador, ele é um negociador, ele vai negociar por você no momento do seu merecimento, ele vai negociar com você com o espírito obsessor, com o espírito fascinador. Ele está dando a chance de você evoluir, a chance desse espírito evoluir, e enquanto isso ele está evoluindo através do mérito do trabalho dele. Então ele é evolução pura.
E ele vai prestar conta de todos os acontecimentos. Ele vai prestar conta aos seus superiores. Ao mesmo tempo, também ele vai apresentar a solução, porque ele tem as respostas. Ele tem as respostas para as suas angústias, para os seus problemas. Ele vai apresentar soluções. E ele vai agir como seu advogado, lembra? Interventor, advogado, intercessor. Então, se estiver tendo uma cobrança espiritual, e se você estiver dentro da lei, dentro do caminho, dentro da ordem, ele vai ser o seu advogado. Ele vai. Porque, antes de tudo, também ele tem essa ligação ancestral com você. Ele não está com você à toa. Existe uma relação, uma conexão. E ele vai lutar por você. Só faça por merecer. Dê a ele argumentos para poder te defender. Por isso ele pede para você evoluir. Por isso ele pede para você sair das ilusões. Para parar de cometer os mesmos erros. Para parar com seus enganos. Para se pôr em movimento. Para conquistar o que é seu por direito. Sem medo. Sabendo onde você quer chegar. Porque nesse instante que você deu todos esses argumentos possíveis e ele tiver que negociar por você, ele vai encher o outro lado de argumentos. Falar, mas esse menino aqui, ó, aprendeu. Ele está melhor nas finanças, ele está melhor nos relacionamentos. Ele está trabalhando mais, ele agora sabe onde ele quer chegar, ele está pedindo algo bom. Vamos dar essa chance para esse menino? Vamos. Pronto. Ele apresentou a solução para os seus problemas. Então é um privilégio. A ação de Exu é um privilégio. Que se dane quem fala o contrário, que se dane quem acha que ele é o demônio. Para nós que cremos, é um privilégio saber que nós temos essa ancestralidade, disposto a se sacrificar, a lutar, a trabalhar, quando nós fazemos a nossa parte. Mas o trabalho dele é de cobrança também, então tome cuidado, porque se ele for mandado cobrar você, ele vai cobrar você. Daí não adianta falar, mas o senhor está aqui, pô. Ó, moleque, você não fez por merecer, você não aprendeu, você não cuidou, pronto. E aí não adianta culpar ninguém. Quando ele olhar nos seus olhos, não adianta culpar ninguém. É você. Você que não fez, você que não cuidou. Você que não fez por onde. Você que não mereceu a ajuda dele naquele momento. Ele é trabalho, ele gosta de trabalhar. Mas você precisa fazer por merecer. Mereça a ajuda dele. Mereça saber que ele está ali observando e pronto a negociar por você, a lutar por você. Mas não fique na linha de tiro dele. Não queira ficar na linha de tiro dele. Não queira ser cobrado por ele. Por isso, cuidado. Se você usa o nome de Exu em vão para coisas, né? Enfim, vocês devem saber melhor do que eu. Se você faz isso, tome cuidado. Se você usa o nome de um guardião para algo que esse guardião não está fazendo, mas você quer ganhar alguma vantagem por isso, tome cuidado. Ele não admite mentira. Ele não admite que desonre a função dele, o cargo dele. Cada nome, cada nome que eles trazem, cada falange que eles pertencem, é uma função kármica, é uma função cósmica. Então, se você usa um nome, se você usa uma falange para fazer algo ilícito, algo errado, algo do qual nem eles mesmos permitiriam fazer, se prepara para a cobrança, porque a especialidade dele é cobrar. E ele vai cobrar. Por isso, se você, mas também ele lhe dará o agô se você reconhecer a sua dívida e reverter essa situação. Não adianta meter uma Bíblia debaixo do braço, ajoelhar no chão e falar, agora eu sou de Jesus, sou da igreja pentecostal. Isso não adianta. Depois vai ficar, ai, um demônio me atacou. Não, não atacou bosta nenhuma, foi você que está pagando pelos erros que você fez, porque você não foi homem, não foi mulher suficiente para assumir a encrenca daquilo que você fez. Você usou o nome deles,
fez besteira e agora está choramingando. Então, reverta essas situações. Para ter paz com Exu, não é culpando os outros, não é fazendo desculpinha esfarrapada. É revertendo seus erros e melhorando. E ele vai então lhe oferecer todas as possibilidades para que você quite as suas dívidas. Assim como um cobrador faz. Você não está conseguindo pagar a sua dívida à vista? Não, então vamos picar aqui, ó. Vamos parcelar a parcela. Daí você dá um respiro. Vamos pagar então. Ele é um cobrador, ele é um observador, ele está vendo a sua situação. Nada está passando despercebido. Ele vai confrontar suas convicções, mas se você não pode pagar, porque comprou. Se você não pode com isso daí, por que fez? Se você não pode com mandinga, por que carrega para atuar? Ele é esperto. Ele vai confrontar você. E ele vai convidar para você refletir, você renovar os seus valores, para que daí sim, se você estiver íntegro, você então passe adiante. Ah, mas você falou que ele não está 24 horas comigo, mas eu tenho um assentamento, eu tenho firmeza. Sim, tem. Ele tem um ponto de força. Ele sabe onde é o ponto de força dele, mas não necessariamente ele vai ficar sentado nesse ponto de força 24 horas. Ele vai se recarregar, ele vai recarregar as energias, ele vai ver como é que está a situação, aquilo que precisa ser negociado, aquilo que precisa ser resolvido e vai sair para cumprir o seu trabalho. É simples assim. Eu só estou tentando tirar um pouco dessa ilusão, desse romantismo. Tenha ele como um aliado, mas não tenha como um guardião. E estabeleça entre vocês uma confiança mútua. Olha, eu estou tentando aprender aqui, estou tentando melhorar. Porque tenha a certeza de que esse acordo, a presença dele na sua vida, foi um acordo selado na espiritualidade. Tem uma motivação, tem um porquê disso estar acontecendo. Então, não tema de conversar com ele. Ele sabe o que você passa, ele sabe o que você veio aprender. Só mostre para ele, Exu, eu estou tentando fazer por onde. Eu quero merecer a tua ajuda. Vocês estão intimamente ligados, vocês estão alinhados. Existe esse alinhamento entre vocês, então fique tranquilo em dizer a ele, eu tenho esse defeito moral, ético, ele sabe tudo. Mas demonstre para ele que mesmo tendo esse defeito, você quer merecer a ajuda dele. E lembre-se sempre, se Exu carrega um peso, o peso maior dele é o da honra. Se você respeitar a honra dele, do nome, da função, do cargo, desse título que ele carrega no espiritual, então você vai ter ideias, você vai conseguir realizar os seus desejos, você vai descobrir coisas, você vai ter a providência espiritual que tanto quer, as coisas vão ser mais rápido, mais ágil, você vai ter a plenitude daquilo que você sonha, porque você construiu uma amizade verdadeira, mas estabeleceu uma relação de confiança. Se você for por outro caminho, se prepare, porque daí ele vai agir com você, ao invés de aliado, como um cobrador. E isso é Exu. Essa é a função dele na Terra. Respeite para ser respeitado. Cuidado com o que faz em nome de Exu. Não use o nome dele para besteira, não use o nome dele em vão, porque o negócio pode ficar muito feio. E depois não tenta se converter, não tenta chamar santo, Jesus ou qualquer outra entidade, porque enquanto você não quitar o que foi feito, enquanto você não reverter o que foi feito, não tem agô nesse mundo que faça ele parar. Tá certo, meus irmãos? O vídeo é comprido? É. O assunto é extenso? É. Falamos tudo? Não. Mas falamos um pouco para que a gente comece a ter mais certeza daquilo que nós estamos trabalhando, daquilo que nós estamos fazendo, para que não caia na tentação de cometer algo errado e depois não saber o porquê e da onde está vindo a cobrança. Axé, meus irmãos. Saravá. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, pela amizade entre nós, pelo respeito. Axé, que os orixás e as santas almas benditas abençoem a cada um de vocês. Axé, Saravá.